Olá, muito bom dia a todos. Bom, sejam bem-vindos a mais um webinar Big Company, né? Hoje, em conjunto com a Acronis, né? Pessoal, vou dar uns minutinhos, tá? Uns 5 minutinhos, só para dar tempo de todos entrarem. Então, quem já estiver aqui na sala, quiser buscar um café, uma água, essa é a hora, tá? Em breve voltamos para a gente bater um papo aí especial sobre a parte de Disaster Recovery da Acronis, tá? Obrigado. Muito bem. Acho que deu tempo da grande maioria aí entrar, né? Então, novamente, um bom dia, né? Espero que todos estejam bem nesse dia frio. Pelo menos em São Paulo tá bem frio. É, e é isso. Para quem não me conhece, muito prazer. Carlos Cruz. Faço parte do corpo técnico, né, da Big Company. Estou com o José Ricardo também, engenheiro de soluções da Acronis. Vai ser o nosso parceiro aí no papo, né? Como todos já devem saber também, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Acronis, né? Sobre a parte de backup e disaster recovery, tá? E como isso pode ajudar, de uma maneira geral, na continuidade do seu negócio. Inclusive, deixa eu trazer. Acho que todos veem minha tela aí perfeitamente, né? Antes de mais nada, vou falar um pouquinho sobre a Big Company, tá? Isso também para quem não conhece, às vezes para quem é o primeiro contato. É, Big Company é uma revenda de softwares, né? Nós temos um afinco maior a softwares de cibersegurança, segurança da informação de uma forma geral, né? Hoje nós atuamos com diversas camadas, né, de segurança, tá? Então, e isso eu digo até a quesito de necessidade, só até para deixar claro, caso vocês precisem de qualquer tipo ou de qualquer uma dessas soluções, vocês podem ficar à vontade para retornar o contato conosco,
com o executivo de contas que trata com vocês, tá? Mas hoje nós atuamos aí com diversas linhas de soluções, né? Como, por exemplo, a parte de proteção endpoint, soluções de DLP, né? Contra vazamento de dados, Firewall e Cloud Security, a base de licenciamento de uma forma geral, né? Conscientização, gestão de riscos, né? PAN, enfim. Mas hoje estamos para falar sobre a base de backup, disaster recovery e armazenamento, né? Que é o Acronis. É, Inclusive, novamente, tá? Só reiterando, se vocês precisarem de mais informações sobre qualquer uma dessas soluções, vocês podem ficar à vontade para retornar o contato com a nossa equipe. Também, para todas essas soluções, nós oferecemos os serviços, né? Então, hoje nós podemos atuar desde uma implementação para essas soluções, oferecemos também, né, dentro dessas soluções, o serviço de health check. Então, até uma característica da Big Company é acompanhar em todo o processo de tanto de implementação quanto de gerenciamento da solução. Então, qualquer uma das soluções adquiridas em conjunto com a Big Company, como cliente, você vai ter esse aporte, vai ter essa parceria. Um dos nossos lemas, né, estar próximo do cliente, né? Então, serviço de implementação, health check, horas técnicas, caso vocês precisem de horas específicas para serviços específicos, e também a base de monitoramento de segurança, tá? Novamente, isso é para frisar mesmo, para não esquecer. Caso vocês possuam dúvidas, queiram saber um pouquinho mais, vocês podem entrar em contato com o executivo de vocês, tá? Mas sem mais delongas, vamos ao assunto, né? Acho que até uma frase que todo mundo aqui já utilizou é a frase tempo é dinheiro, né? E realmente, inclusive quando nós falamos não só na vida pessoal ali, mas no ambiente corporativo, o tempo é providencial, né? E eu não sei se vocês sabem, mas um desastre, né, proveniente de questões tecnológicas na empresa pode gerar um grande custo para a empresa, né? Porque gera, consequentemente, perca de tempo, né? Não sei, algum serviço está travado, algum serviço está parado. Então, isso gera uma recorrência de custos para a empresa. Só que também existe um outro desafio. Isso é até um dado da IBM, eu coloquei o link ali no rodapé, mas sobre custos de um desastre, né? Existe uma pesquisa da própria IBM que diz que mais de 40% das empresas não conseguem reabrir um negócio, né, depois de passar por um grande desastre, né? E as que conseguem passar, né, são entre as que conseguem passar, 25% fecham após o primeiro ano de crise. Então, isso é realmente algo que é muito importante se obter uma atenção dentro do ambiente corporativo. E por mais que, se hoje você tem uma solução de disaster recovery, se você tem um DRP, que eu vou falar um pouquinho melhor na sequência, por mais que você tenha, talvez você não esteja se atentando a todos os pontos. Mas até uma curiosidade é que a maioria das empresas não tem. Tá? Eu digo não só por pesquisas, mas também por experiência própria. Às vezes a gente vai conversar com algumas empresas onde nós estamos tratando negócios e coisas do tipo, e cara, sempre que as empresas falaram que não tem uma política, né, um plano de recuperação de desastre, que não tem uma solução de recuperação de desastre, que não sabe não sabe o que fazer se acontecer um desastre, entre outros pontos. Até um caso curioso, todo mundo deve lembrar, o que aconteceu recente no Rio Grande do Sul, né? Se nós formos pensar, diversas empresas ali perderam estrutura, né? E realmente o negócio não voltou, o negócio morreu, muitas empresas foram à falência, justamente por algo que, eu não sei se simples é a palavra, mas que deve ser feito, né? Que é um plano de desastres, é entender o que vai acontecer caso exista um desastre no meio ambiente. Tá? Então eu começo aqui o assunto falando dessa frase, né? Tempo é dinheiro. E é sempre bom a gente fixar isso, para que a gente possa tomar cuidado justamente com esses pontos. Tá? E para quem não conhece, às vezes para quem é o primeiro contato nesse assunto, né? Disaster Recovery é uma solução que permite para a empresa, né, fazer com que recursos de tecnologia, ou seja, por exemplo, softwares, né, serviços de uma forma geral, não fiquem disponíveis.
Se a gente pega, por exemplo, vamos pensar em um ERP, vamos pensar em um CRM. Se eles ficarem disponíveis para no ambiente corporativo, isso gera custos, né? Aquele lance do tempo é dinheiro. Então, o Disaster Recover, ele vai auxiliar a gente para que nós tenhamos a perca mínima de tempo de interrupção desses serviços, tá? Eu vou até puxar o exercício aqui para vocês pensarem qual é o serviço ou software de vocês, que se vocês ficarem sem, vocês vão ter a maior perca financeira. Às vezes a gente não pensa nisso no dia a dia, né? E calha que a gente esquece que isso faz parte de proteção, né? Então, até puxando esse gancho, eu convido vocês a esse exercício, né? A anotar também quais são os softwares, quais são os serviços que nós não podemos viver sem. E que se caso a gente tenha alguma interrupção, cause um alto custo, para que se pense, que se anote para poder criar uma estratégias de recuperação de desastre. Né? E em conjunto a esse exercício, eu queria falar também sobre o plano de recuperação de desastre. Isso é muito comum, inclusive o que nós chamamos de DRP, né, carinhosamente, é algo que a gente vê em ISOs, por exemplo, em normas, que ajudam as empresas em casos de interrupção de serviço. O que que é esse cara? Na verdade, ele é um documento onde, se eu faço para minha empresa, por exemplo, eu vou pensar em todos os pontos necessários, de todos os serviços que podem ficar fora e tudo que pode acontecer, né, para que tenha interrupção de serviço. Então, desde energia até falta de energia, até uma enchente, todos os pontos que podem gerar alguma interrupção de serviço. E vou colocar nesse documento, né? Existe uma estrutura para esse documento. Se alguém, inclusive, tiver curiosidade de fazer, eu posso ajudar, tá? E a Big Company pode ajudar a fazer esse documento, tá? Mas a ideia desse documento é saber o que eu vou fazer em caso de interrupção de serviço, em caso de um desastre. E calha de novo naquilo que eu comentei, né? Acho que existiam empresas que infelizmente não tinham isso. Vou pegar um exemplo novamente do Rio Grande do Sul. Existiam empresas que não tinham isso e que provavelmente o negócio foi por água abaixo. Infelizmente o negócio foi perdido, né? Então, é bom a gente saber primeiro a importância disso, tá? E colocar em prática no ambiente. Então, convido a todos, para quem não conhecia, né, conhecer um pouco mais. E, inclusive, novamente, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, quiserem saber um pouquinho mais, quiserem algum modelo, vocês podem entrar em contato com o seu executivo de contas, né, que nós podemos bater um pouquinho, um papo melhor sobre isso, tá? E por fim, já vou dar a palavra para o José, mas eu queria convidar todos a seguir a página da Big Company no Instagram. Um detalhe importante, tá? Nós vamos ter, deixa eu até puxar ele aqui, um sorteio desse carinha aqui, ó, que é o nosso mascote, Mickey. Ele é desejado, viu? Todo lugar que a gente vai, o pessoal só falta brigar por ele. Mas nós vamos ter um sorteio dele no Instagram para todos que estão participando do webinar, tá? Então, convido todos a seguir e acredito que entre hoje ou amanhã nós já vamos fazer ali trazer o sorteio para saber o grande ganhador do Mickey, tá bom? Bom, caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, vocês podem mandar no chat, tá? Vou passar a palavra para o José, para ele falar um pouquinho mais sobre como a Cronis pode ajudar nesses problemas de disaster recovery, né? Então, vou passar a palavra para o José e, novamente, se vocês tiverem dúvidas, estamos à disposição. Ah, obrigado aí, Carlos. Confirma só Valeu. para mim que vocês estão vendo minha tela. Bom, eu vejo, se vocês puderem confirmar no chat, por gentileza. Eu vejo, acho que tranquilo. Não sei se o chat Tá. está desativado. Ah, tá. Estou vendo assim. Beleza. Vamos lá, pessoal. Bom dia, obrigado aí pela presença. Obrigado aí a Big Company pelo convite. Meu nome é José Ricardo Ribeiro, eu trabalho na Cronis há um pouco mais de 4 meses. Mas eu tenho um pouquinho mais. Eu tenho escutado muito piada que eu sou estagiário, né? Então, cara com 40 anos de TI e 10 anos na área de segurança da informação, tá? Então, já passado aí, eu trabalhei na Microsoft, trabalhei na Dell, e hoje nós vamos falar de como o nosso Advanced Backup e o Disaster Recovery podem ajudar na continuidade do negócio, tá?
Eu vou passar já vou avisando, né? Eu vou passar por alguns slides aqui um pouco mais rápido, que é mais para vocês terem uma ideia de tudo que é possível, e depois a gente vai para a console, tá? Então, para mostrar na prática para vocês isso tudo que a gente vai estar falando. Então, vou falar rapidinho um pouco sobre a Acronis, eu não sei quantos de vocês têm noção, né? Quanto tempo a Acronis tem, por exemplo, ela já tem mais aí de 22 anos, sede hoje, né, atualmente é na Suíça, somos mais de 1.800 funcionários em 45 países. Esse dado aqui é mais foram bloqueados em 2023, sinceramente estou buscando um mais atual, né, que já está em 2025, mas só para vocês terem uma ideia, de 2 anos atrás, o quanto que a gente já atuava com segurança. A gente tem mais de 20 mil parceiros, né, provedores de serviço, mais de 750 mil clientes corporativos e 54 data centers espalhados pelo mundo. Só para vocês terem uma ideia, são 2 só aqui no Brasil, são os 2 aqui em São Paulo, né, os 2 Tier 3 e tal. E aí, a princípio, por exemplo, onde vão ficar meus dados armazenados, meu backup, sei lá, por alguma questão de legislação e tal, por padrão, ficam aqui no Brasil. Óbvio, eu preciso, eu quero, para outra cidade, ter uma cópia disso num outro data center nosso, é possível, tá? Mas aí é uma outra discussão. Então, só para vocês verem, e além dos nossos, que o caso do 2 do Brasil são da Acronis, a gente também tem acordo com o Google e com a Microsoft para usar o data center deles quando necessário. Eu gosto desse slide aqui mais para mostrar para vocês que é uma área que a Acronis às vezes não é tão conhecida e há quanto tempo a gente tem recebido essas certificações e tal de mercado. Até o último agora aqui em fevereiro de 2025, da AVTest. Tá? Não é o foco da nossa apresentação hoje, mas só para vocês saberem que temos. E aqui eu gosto de mostrar isso aqui rapidinho, que assim é o seguinte. O nome do produto, o principal produto é a Acronis Cyber Protect Cloud. Ele é, digamos, o guarda-chuva, que ele tem 3 pilares embaixo. Proteção de dados, que é onde hoje nós vamos focar. Tem a parte de segurança cibernética. Então, aqui, por exemplo, tem segurança de e-mail, antivírus EDR, XDR, o nosso SOC, DLP, proteção de segurança de aplicativos, treinamento, conscientização de segurança. Parte de operações, então a gente tem também um produto de RMM que vai ajudar, por exemplo, tem ajudado os clientes com inventário, gerenciamento de vulnerabilidade, descoberta de dispositivos e tal. Tá? Por exemplo, gerenciamento de ambiente 365. De novo, qual é a grande mensagem aqui? É uma console, um dashboard, um agente só. Eu começo um backup e amanhã depois eu me interessei, eu quero começar a usar o RMM. É uma questão de habilitar na console, habilitar o plano de proteção, não precisa fazer redeploy, não precisa se preocupar com nada disso. O mesmo agente que estava é o agente que continua. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Indo para o lado de cá. Então, primeira coisa, a gente tem um backup padrão, né? Sempre que eu for para o Advanced tem um custo adicional ao padrão, tá? Então, backup com mais de 25 cargas de trabalho, armazenamento local na nuvem. A gente permite que você criptografe o backup. Então, além da questão de você ter o backup, você vai poder ter ele criptografado. Aí só tem um alerta que eu gosto sempre de fazer. Quando você for criptografar, a gente vai te pedir se colocar uma senha. Essa senha a Acronis não tem acesso. Então guarde ela sei lá, no seu cofre de senha, no lugar que você costuma armazenar suas senhas, porque eu já vi na prática de, infelizmente, cliente que perdeu a senha. A Acronis não tem. A gente faz deduplicação e o nosso backup é a prova de ransom, ou seja, e eu já vi isso na prática bem antes de entrar na Acronis, o cliente foi atacado, estava tranquilo porque ele tinha backup. Só que tem um detalhe, ele nunca se preocupou em checar se o backup estava infectado. Era um atacante que já estava lá há um tempo e, lógico, infectou o backup também. Quando a gente
ele ficou tranquilo, a gente voltou, né, o pessoal voltou o backup, o ambiente estava infectado de qualquer maneira. Então é legal a gente saber que eu posso ter um backup à prova de ransom. Inclusive, quando tem o nosso, né, o EDR aqui, a gente faz uma varredura anti-malware do backup. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês quando eu for lá da console, quando eu vou olhar os backups que eu tenho, eu vou te indicar. Na verdade, se eu não me engano, a minha console todos são verde, mas que é o sinal que não tem malware nenhum. Mas se tiver, ele vem um símbolozinho vermelho, ele vem dizendo, olha, tem esse arquivo aqui que está infectado, é bom você tomar uma ação antes de restaurar ele simplesmente. A gente faz backup do ambiente do Microsoft 365. A gente sabe que é um ambiente muito utilizado pelas empresas, então na versão standard tem do Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams e OneNote. Tá? Então aqui a gente vai ter essa possibilidade de você ter um backup. A única diferença aqui nesse caso, por exemplo, para a versão avançada, é que o backup aqui é uma vez por dia. Ah, eu precisava de mais granularidade e tal, aí vocês vão ver quando eu falar aqui da versão avançada. Arquivamento de e-mails e gerenciamento de grupos do 365. Indo para a versão avançada, por exemplo, eu consigo fazer uma recuperação em massa com um clique somente. Então, digamos que eu tenho que fazer o restore de um backup de várias máquinas. Tá? Então, eu consigo facilmente fazer isso de uma forma rápida, segura, com um clique somente. Eu vou ter uma função chamada proteção de dados contínuas, ou CDP em inglês, que é o seguinte. Um exemplo que eu gosto de dar. Você agendou backup 2 vezes por dia, tá? Digamos, meio-dia e meia-noite. E é um servidor crítico, ou uma máquina, tipo, sei lá, um atendimento, um helpdesk que funciona 24/7. Então, tem sempre alguém usando a máquina ali. Então, houve um problema, né, sei lá, numa atualização de patch, né? E você agendou aquela atualização para as 8 da manhã e deu esse problema. Com o CDP, você consegue. O que o CDP é diferente do backup, né? O backup, no caso, você voltaria o backup de meia-noite, porém, o CDP, você vai dizer para ele, para a gente, olha, esses arquivos aqui, desse diretório, ou essa extensão de arquivo, são importantes para mim. Então, toda alteração que acontecer naqueles arquivos, a gente vai, na hora, gravar no backup. Tá? Então, quando você voltar, você vai voltar ao backup da meia-noite, por exemplo, porém, os arquivos que estão protegidos pelo CDP são os últimos que foram gravados. Esse exemplo que eu dei, até desculpem, eu acabei usando um outro exemplo que eu tenho, que aqui no RMM tem uma função chamada backup automatizado pré-patch. Né? Porque vocês já devem ter visto, eu já vi acontecer, você vai aplicar uma atualização e dá tela azul. Esse exemplo que eu dei seria que voltar para o backup de meia-noite. Então, se são 8 da manhã, você perdeu 8 horas aí de trabalho. Tendo aquela função, que aí né, foge um pouco da nossa conversa de hoje, mas você teria que ter a licença do RMM mais o backup, você vai ter um backup antes da aplicação do patch. Então, se deu uma tela azul, você vai voltar ao último backup, que é de, sei lá, 1 minuto, 2 minutos antes da aplicação do patch. Tá? Então, ajuda você a perder menos dados possível, se vai perder algum. Como eu falei aqui em cima, na versão standard, é uma vez por dia, aqui embaixo é ajustável, até 6 vezes por dia. Tá? Muito importante para você não ter uma janela muito grande de dados entre um backup e outro. Validação, replicação e conversão off-host para VM. Então, uma coisa que eu vejo o pessoal às vezes precisava fazer. Cara, tá, backup está me dizendo que foi, mas a restauração funciona? Então, você consegue fazer essa restauração para uma máquina virtual num ambiente apartado, em que você vai ver que todos os serviços estão no ar, você pode tentar acessar ela, ver se está tudo funcionando. E eu já passei esse problema na prática, o ano passado. O cliente precisava, estava passando por uma auditoria, que era um escritório de advocacia, e ele precisava provar que, que ele tinha backup, lógico, mas que o restore funcionava. Que ter backup é uma coisa. Na verdade, aqui a gente vai ter 3 cenários.
ter backup é uma coisa. O restore funcionar, ou seja, o backup foi feito com sucesso e ele funciona quando você voltar a ele, e o disaster recovery, que é outra situação. Tudo bem que o disaster recovery depende de ter um backup funcional, mas é outra situação, tá? A gente vai ter mais carga de trabalho aqui, além das 25, e a gente pode autenticar o backup, ou seja, garantir para você que aquele arquivo é aquele arquivo mesmo. Falando de disaster recovery, então eu posso fazer failover de teste, então eu não preciso, tipo assim, eu não estou no ambiente de disaster recovery, eu não estou numa situação de recuperação, porém eu quero testar. Então você vai lá, você vai ter a possibilidade de fazer esse teste de recuperação de desastre. Vocês vão ver que tanto de teste de produção para nossa nuvem. E aí é uma pergunta comum que a gente recebe. Ah, mas eu não posso fazer isso, eu tenho 2 sites e tal. O grande problema é que para a gente garantir que o teu disaster recovery vai funcionar, ele tem que estar na nossa nuvem. Você pode ter uma cópia do backup local, não tem problema, mas você vai precisar ter uma cópia que a gente chama de code, né? Que é um backup que fica lá parado a frio, que ele recebe justamente o backup da máquina, né, em questão, e você vai ter um hot, né? Ou seja, um a quente, que é ele que a gente vai usar no disaster recovery. Ele sobe no ar muito mais rapidamente. Para a gente garantir isso, a gente precisa e esteja na nossa nuvem, tá? Você pode orquestrar com Runbook. O que é isso aqui? Eu tenho que levantar um ambiente, sei lá, de 10 servidores. E eu tenho uma ordem para seguir. Então, se automatiza isso. Então, nossa solução vai fazer para você. Primeiro eu levanto o domain controller. O domain controller está no ar? Tá. Então, eu vou levantar o banco de dados. O banco de dados está no ar? Tá. Aí eu vou levantar o servidor de aplicação. Então, com isso, você garante o quê? Que o teu procedimento de restore está funcional, ou seja, né, e você volta ao ar sem ter nenhum problema. Se você, de repente, tentar levantar tudo, ou tiver que seguir isso, você automatiza. E a gente vai garantir para você que, lógico, né, o desastre, por exemplo, o domain controller voltou, e o próximo vai acontecer. Tá? Failover, desculpa, de teste automatizado assistido por inteligência artificial, né? Que é para você justamente poder fazer o teste e a IA te ajudar com relação ao resultado do teste. O failback, que é voltar para o teu site, né? Lembra que aqui, onde você opera, você fez o backup para nossa nuvem, você tem lá o disaster recovery, você pode, né, você fez o failover porque você perdeu o teu ambiente aqui, o ambiente aqui voltou. Legal, agora eu quero voltar. Né? Esse é o failback. Eu vou voltar meu ambiente de volta para o meu site principal. Estou operando ali do disaster recovery, mas eu quero voltar para o meu ambiente. Então, tranquilo, esse é o failback e é um tempo bem rápido para a gente voltar. E tem várias opções de conectividade. Né? A VPN, por exemplo, com a IPsec, uma VPN aberta, né, usando L2 ou somente na nuvem. Tá? Vai ficar mais claro quando eu for para console, mas só para vocês terem uma ideia. Esse aqui, por exemplo, são as cargas de trabalho. Tá? Então, dentro da Microsoft tem vários ambientes, né? Como eu falei, por exemplo, 365, Google Workspace também. Então, aqui você tem Google Drive, o calendário, e-mail e tal. AWS, o EC2, servidores Linux, Mac. Então, da Apple, por exemplo, tem o Mac, iPhone, iPad, Android, SAP HANA, MariaDB, Oracle e ambientes de virtualização. Então, a gente tem a possibilidade de você fazer um backup e disaster recovery no nível do hypervisor. Então, eu tenho um servidor lá com 10 VMs. Você tem duas opções, né? Uma, você instalar um agente em cada VM, fazer o backup de cada VM separado e fazer o restore de cada uma. Ou
eu faço backup no nível do hypervisor, eu levo o meu ambiente inteiro das 10 para o nosso ambiente da nuvem, e eu faço o disaster recover do ambiente inteiro virtualizado que você tinha. Tá? Então é bem interessante essa ponta. Inclusive, eu vou abrir para vocês aqui, eu não tenho data, mas só para vocês saberem, aqui a gente vai ter também Proxmox. Tá? A gente tem visto muita demanda no mercado por conta de algumas coisas que, né, mudaram de licenciamento aí da VMware. Então, futuramente, por exemplo, no Nutanix, só para vocês terem uma ideia, o lançamento foi esse ano, início de ano. Tá? Então, configurações de backup personalizáveis, eu posso ter vários tipos, políticas de retenção personalizável, agendamento personalizável. Aqui são as opções de armazenamento. Então, tem a nossa, tem a AWS, Google Azure, tem alguma outra nuvem pública que você queira usar, por exemplo, o Wasabi, ou em nuvem própria de terceiro que seja compatível com o padrão S3, tá? E aí, isso aqui é para o backup, tá, pessoal? De novo, a Cover não entra. Geração de relatórios, isso aqui vai ficar mais claro quando eu for para a console, mas isso aqui é uma ideia da console. Você escolhe o que você quer ver, e ali você pode fazer um download, de repente para gerar um relatório, você pode enviar por e-mail para alguém. O principal daqui é bater o olho, é fácil de você ver o que te interessa aqui e tomar uma ação em cima daquela informação que está ali. Backups aí, tanto a nível de arquivo como de imagem completa. Eu vou mostrar, tem até mais opção aqui, e uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu brinco com o pessoal. É tão difícil criar um plano de backup, você tem que ter 2 ambientes e falar 4 línguas, porque você vai abrir um plano, você vai dizer qual é a máquina que vai estar, você vai dar um nome para ele, você vai colocar os parâmetros aqui e clicar aqui. Acabou. Tão difícil assim, tá? Então vocês vão ver na console que é muito tranquilo de você entender o que você está configurando ali e você ter isso mais funcional. O Universal Restore é você restaurar sistemas Windows e Linux em um hardware diferente. Então, de repente, sei lá, eu uso, sei lá, a máquina que deu problema era um servidor da Dell e eu tenho que restaurar e o outro é da Lenovo, por exemplo. Não tem problema. Com o Universal Restore a gente vai te ajudar, principalmente com a questão dos drivers, né? Para esse ambiente voltar. Então, ou você pode voltar ele como uma máquina virtual. Então, facilita bastante nisso. Gerenciamento centralizado dos planos, né? Então, legal que de um local só você vê todos eles e toma as ações que você precisar tomar. Backup imutável. Isso aqui é super importante. Por quê? Por exemplo, você pode ter tido um ataque que você não viu e o atacante foi lá mexer, alterar alguma coisa no backup. Você pode ter tido um funcionário que de repente errou, sei lá, fez um procedimento que não devia e apagou algum pedaço daquele backup. O imutável ou por exemplo, você precisa ter um backup daqueles dados por uma questão de legislação por 5 anos. Legal. Gera aquele backup, coloca ele como imutável e esquece ele ali por 5 anos. Se um dia você precisar, você vai, acessa o backup e faz o restore da informação. O principal ninguém vai conseguir alterar eles. Lógico, você é administrador, você pode, mas alguma coisa externa não vai poder. Aí tem esse suporte aqui, um armazenamento compatível com S3. Proteção completa para o 365, eu falei né, um pouco naquele primeiro slide lá. Então, backup da Exchange, do OneDrive, SharePoint, Teams. Tá? Então, E assim, a gente tem visto muita demanda para 365 e o investimento da Acronis em funções para 365 tem crescido bastante. Com relação ao Google Workspace, então, de nuvem para nuvem, vocês vão ver mais detalhes quando eu entrar lá na console, mas, por exemplo, no Google Drive, por exemplo, você consegue mapear a unidade, pode fazer backup do calendário, pode fazer pesquisa, você pode fazer o restore, por exemplo, de um e-mail, isso vale para o 365 também, de um e-mail do usuário. Aí, quando você faz o restore, você escolhe
Aí como é que eu quero o restore? Eu vou restaurar para o próprio usuário, eu vou mandar ele para um outro usuário, eu vou baixar ele como um PST, por exemplo. Então, você tem várias opções de restore quando você tem backup de e-mail, tá? Gerenciamento de grupos, né, para você confirmar, né, e gerenciar melhor a utilização tanto do 365 como do Google Workspace. Armazenamento com a geográfica, que é o que eu falei no iniciozinho. Nosso data center está no Brasil. Eu preciso ter uma tal, sei lá, uma cópia num data center na Alemanha. Não tem problema, você vai poder configurar isso e a gente vai fazer essa redundância para você. Backup sem agente de VMs que estão no Azure, né? O principal disso daí é a facilidade, então é fácil de usar, melhora o RTO, então confia, então é legal. E essa questão do backup sem agente é bem interessante, porque, como eu falei, vale para VM, vale para HPV, vale para Azure e vai te ajudar isso. Quando eu digo sem VM, tá, pessoal? Sem VM, sem agente dentro da VM. A gente faz o backup do ambiente. Criptografia compatível com FIPS, lá 140-2. Então, aí você configura como você quer que ele seja. Vamos falar do tema principal de hoje, tá? Por que eu quis antes falar do backup? Que não existe disaster recovery sem backup, né? Então, não adianta. Eu vou voltar ao meu ambiente, tá, mas cadê ele? Então, não adianta. Então, primeira coisa, backup não é recuperação de desastre. Como eu já citei exemplo aqui, o Carlos falou no início também, e eu vi isso na prática. O cliente estava tranquilo porque tinha backup. Legal, mas ter backup é uma coisa e ter a possibilidade de restaurar e voltar num caso de desastre é outro. Aproveitando o exemplo que o Carlos falou, lá no, infelizmente, que aconteceu no Sul o ano passado. Com certeza, muita empresa não tinha um plano, infelizmente aconteceu o pior. Mas mesmo quem tinha backup, né? Será que essa empresa, quer dizer, as maiores eu acredito que sim, tinham um ambiente de recuperação de desastre, ou seja, puderam continuar a sua operação de um local que não foi atingido, né? Se a gente voltar uns anos atrás, lá no. Que graças a Deus é uma coisa que mudou, né? Infelizmente por conta de um desastre, mas quando caíram as torres gêmeas lá em Nova York, tinha empresa que tinha um ambiente de desastre recovery na outra torre. Se você olhar estatisticamente falando, né? Até aquele momento, qual era a chance das duas caírem? E aconteceu. Então, assim, é bom até você pensar nisso. Tem um desastre recovery no ambiente que não é seu, tá? Que você está contratando o serviço de alguém e aí a preocupação do o ambiente é seguro, tem, taraná, é nosso, né? Ou seja, é da Acronis e do nosso, né, nosso data center na Equinix, por exemplo, tá? Eles são muito bons nessa parte da garantia do ambiente. Backup. Então, por exemplo, rapidinho uma comparação. Uma proteção de dados contra perda. Aqui alta disponibilidade aplicativa. Aqui eu volto rápido o ambiente no ar, tá? O restore do backup não obrigatoriamente é rápido. Eu posso ter aqui servidor estação de trabalho, dispositivo móvel, aqui é mais servidor, né? Prevenção para perda de dados, failover rápido, armazenamento de backup local ou fora. Aqui a gente fala fora em alto desempenho. Então, por exemplo, lembra que eu citei, no nosso ambiente você vai ter o cold e o hot, né? Ou seja, um backup a frio e um backup a quente. Uma das diferenças é o ambiente de hardware que a gente usa. Um deles é um disco mais lento, que ali ele está ali para armazenar o backup. Então, ele tem que ser um armazenamento mais seguro. Ele não vai ser um disco rápido, como normalmente a gente está usando no ambiente de produção, né? No ambiente de produção, você vai buscar aí o disco mais rápido que você puder usar. O nosso ambiente de disaster recovery, né, que é esse ambiente a quente, ele é um disco rápido também, até porque você precisa usar. Então, por isso, por exemplo, questão de tempo de recuperação. Aqui a gente fala de horas a dias, aqui a gente fala de minutos para horas.
O backup você faz de uma forma frequente e, óbvio, você só espero que nunca precise, se precisar, usar o seu ambiente de disaster recovery, só um momento crítico. Quem precisa, então, eu diria praticamente todo mundo que tiver a sua atuação, eu dependo de ter aqueles sistemas no ar para poder funcionar. Então, né, aqui alguns exemplos, mas não vamos excluir ninguém. Aqui, infelizmente, eu ainda não tive tempo para confirmar a questão da LGPD, mas aqui são alguns exemplos, né? Por exemplo, o PCI, para quem é do mercado de finanças. Se você tem alguma coisa, por exemplo, com a Europa, você sabe que tem que seguir a GDPR. Se você é do ramo de saúde, tem a RIPA. Então, assim, são várias, né, desculpa, vários requisitos, vários regulatórios que exigem que você tenha um ambiente. Vamos dar uma visão rápida aqui de um pouco mais como é que é. Então, um agente, uma política, uma interface, uma licença e um fornecedor. Tá? A hora que eu for para a console, obviamente, vai ficar bem mais fácil, mas só para vocês terem uma ideia. Recuperação aí para qualquer workload. Aqui é para dar uma ideia, né, como é que é. Então, eu tenho no meu site aqui de produção aplicativos, servidores físicos ou virtuais. Eu vou ter um backup de imagem completa e uma replicação desses aplicativos para o site da Acronis, né? Então, eu vou ter lá o backup deles lá, feito através de VPN. Lembra que eu falei do armazenamento quente e frio, ó, né? Reforçando o frio é onde vão ficar os backups e tal, mas tranquilo para garantir que eles estão funcionando. E o quente é o ambiente que volta, no caso de um failover, por exemplo, tá? Alguns recursos, né, que eu falei já do Runbook, que eu falei lá, o failback, que é voltar isso para uma máquina virtual ou física, reversão para uma máquina virtual original, tá, pessoal? Eu vou passar aqui mais rápido, mas para vocês terem ideia de todas as funções, vai ficar mais claro quando eu for para o console de novo. O failback de teste automatizado, então eu digo para ele de quanto em quanto tempo eu quero fazer aquele teste, tá? Eu quero aqui, por exemplo, mensalmente, tá? Então eu vou saber quando que eu vou fazer. Suporte aí a VPNs seguras, então eu tenho 3 tipos, vai ficar mais fácil de novo quando eu abrir a console, vou ter um caso real para mostrar para vocês. Eu posso configurar a configuração, ou desculpa, personalizar a configuração do DNS, que pensa assim, eu estou voltando o teu ambiente num caso de um desastre, só que as tuas máquinas clientes e tal, elas vão continuar acessando, você não vai ter como ir lá e alterar o DNS de todo mundo. Então, eu vou entrar no ar com o DNS, os endereços que você configurar, tá? Então, é o teu ambiente efetivamente, tá? Você pode fazer aí, de repente, sem VPN, né? Múltiplas redes, failover, no caso, né, ou recuperação para servidor de HCP também, tá? Então, aqui, eu tinha um DHCP e tal, como é que eu faço? Tranquilo. Suporte para backup criptografado, logo no início eu falei que você pode criptografar o seu backup. Aqui, a gente vai te dar um suporte para ele, tá? Então, aqui é onde você vai poder armazenar as senhas de segurança para caso, né, você queira fazer, por exemplo, uma operação automatizada na sua recuperação de desastre, tá? Porque senão a gente depende, não vai dar para ser automatizado, já que o backup está criptografado e eu não tenho a senha, tá? Rastreamento da conformidade dos RPOs, dos servidores de recuperação. Então aqui a gente vai te dizer, olha, esse servidor aqui, por exemplo, ele excedeu, ó. Ele excedeu 1,3 vezes o tempo que ele deveria para fazer o failover. Então, você vai tomar uma ação em cima daquilo ali para ver se está de acordo com o SLA que você precisa. Tá? Lembra que eu falei, eu não tenho como mostrar isso na console, mas até vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Isso aqui é o seguinte, quando a gente vai ver para fazer a recuperação, ele te mostra todos os backups que você tem. Então você vê que aqui embaixo, ó,
todos estão com o símbolo verdinho. E aqui em cima tem um com vermelho. Por quê? Esse cara aqui, que foi o último backup incremental que foi feito, a gente achou 2 arquivos infectados. De repente você faz o backup, o restore dele no ambiente apartado e atua em cima daquilo ali para eliminar esses arquivos infectados. Mas você sabe, por exemplo, que o do dia anterior não tinha nada, né? Então, é uma boa para você ver. O dashboard vocês vão ver na prática aí e vamos para a plataforma, tá? Então, primeira coisa, essa é a nossa console, tá? Então, primeira coisa que eu gosto de falar para vocês é uma console só, um dashboard só, um agente só. Não interessa o que você tem licenciado. Como eu falei, eu só tenho backup. Não tem problema. Amanhã eu contratei uma outra solução da Acronis. Você vai ver que é tranquilo, é só você adicionar a política. Esse aqui você customiza como você quiser. Ah, eu quero esse aqui no lugar desse aqui, eu quero um outro que não está aqui, eu quero baixar isso para usar no relatório, eu quero enviar isso por e-mail, ou eu posso jogar ele tela cheia. De repente eu tenho no ambiente lá onde eu monitoro uma televisão, um monitor que fica ali para as pessoas verem os índices. Então isso aqui eu consigo deixar aberto e aí vai sendo atualizado com o tempo. O legal que você vê aqui, ó, conforme eu passo em cima, então, por exemplo, hoje, aqui ele me mostra, o backup realizado hoje, 4305 GB, tá? Então aqui eu já, se eu for clicar aqui, eu já vou direto na página do backup. Então eu tenho resumo de alerta, atividades, estado, se tivesse aplicando patch, inventário de hardware, questão do ligação de patch, detalhe de hardware e tal. Como eu falei, isso aqui é customizado. Aqui na página de alerta, por exemplo, deixa eu ver se eu dei a sorte de ter um... Ó, esse aqui é um alerta que dentro de um backup foi detectado um malware. A gente vai te dizer qual é a carga de trabalho, né? Qual é a estação lá e qual era o backup e o arquivo, tá? Então, ó, esse aqui, tarará, ponto, tarará. Por quê? Para você saber o que fazer e aí poder atuar em cima daquilo ali, tá? Então aqui tem várias opções, obviamente você pode filtrar pelo que você quiser, da maneira que você achar melhor. Aqui em atividades, o legal é que a gente vai ter uma lista para acompanhar tudo que aconteceu naquela console. Então, o backup ocorreu com sucesso, não ocorreu. Aqui, por exemplo, a gente manda limpar backup. Então, tudo que ocorrer vai estar aqui mostrando direitinho o que aconteceu. Aqui em dispositivos onde eu vou ter todos os dispositivos que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo backup, tá? Aqui é onde eu vou ter o meu ambiente do 365. Então lembra que eu falei que a gente tem a questão do backup do 365? Ó, tá aqui, ó. Posso fazer, por exemplo, do Teams. Escolher as equipes do Teams que eu quero, do usuário. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e escolher que eu quero fazer só o backup ou o restore só do Thomas Edison, por exemplo. Então quando eu clicar aqui, ele me abre, ó. Tanto eu posso fazer o backup do usuário, como eu posso fazer a recuperação daquele usuário, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da granularidade que a gente chega aí, no caso aqui, no ambiente 365. No caso aqui, a gente tem um servidor de e-mail, então eu posso escolher o que eu vou fazer de restore e backup aqui também, tá? Não, ainda não vou mostrar um... Desculpa aí, pessoal, pelo jeito travou aqui. Mesma coisa que eu falei agora para vocês, 365, vale para o Google Workspace. Então, de novo, tem os usuários aqui, eu tenho as unidades compartilhadas,
né? Então, aqui, no caso, por exemplo, no meu Google Space, eu tenho isso aqui, sites que você tenha. Eu estou pulando alguns pontos aqui, pessoal, por conta do foco da nossa apresentação hoje, né? O resto que vocês estão vendo aqui está relativo a outra solução da Acronis. O que eu tenho aqui em gerenciamento? É aqui onde eu vou fazer os planos. Por isso que eu brinquei com vocês que é tão difícil que eu tenho que falar 4 línguas e ter 2 MBAs. Porque eu vou vir aqui, ó, gerenciamento, plano de proteção, criar plano, tá? E ali em criar plano, eu vou adicionar o dispositivo que eu quero, opa, que legal, que eu quero que entre. Então, eu quero, sei lá, máquinas que tem agente. E aí eu escolho aqui, tá? Eu posso, lógico, renomear esse plano. E lembra que eu falei na apresentação, você tem a versão standard e a versão avançada. Dependendo da função que a gente estiver usando, ele habilita. Então, por exemplo, já que a gente está falando só de disaster recovery, eu vou, deixa eu só acabar de carregar, eu vou desabilitar o resto, vai deixar só o advanced backup aqui, tá? Até uma curiosidade, né? Até pegando um gancho do que o José comentou, se vocês verem, vocês vão ver um monte de nome ali, EDR, entre outras funções, que são funções que estão no Acronis, mas que, novamente, o Acronis ele não é só uma ferramenta de backup, ele é uma suíte, eu costumo pelo menos chamar de uma suíte de segurança, porque vai de backup até EDR, DLP, entre outras coisas. Obviamente, nós escolhemos um tema específico para falar hoje, mas se vocês tiverem curiosidade de saber um pouquinho sobre DR, DLP, entre outras funções, nós também estamos à disposição para conversar com vocês, tá bom? Deixa eu só. Esse tenant nosso, desculpa, tá, pessoal? Esse tenant nosso que eu uso para demonstração, ele fica nos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês um meu aqui no Brasil. Infelizmente, aí eu não vou ter na prática. Só aumentar aqui a resolução para vocês verem melhor. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês vai valer para qualquer um dos lados, tá? Então aqui eu adicionaria dispositivos, aqui eu renomeio, e aí eu vou fazer de propósito aqui, já que o nosso foco é backup e disaster recovery, eu vou tirar o resto aqui. Então assim, vou criar um novo plano de proteção, dou um nome para ele, e aqui no backup eu escolho as opções. Então, o que eu quero fazer backup? Lembrando, pensando em disaster recovery, eu preciso do backup da máquina inteira, tá? Não pensando em disaster recovery, eu posso fazer discos e volumes, arquivos e pastas, das bases de dados do SQL, da base de dados do Exchange, caixas de correio do Exchange, da configuração do SXI da VMware, do estado do sistema ou de uma máquina virtual do Azure. Como o nosso tema hoje é backup com disaster recovery, mantemos a máquina inteira. Vou fazer o backup aonde? Tá? De novo, lembra que, pensando em disaster recovery, a storage, né, o local de armazenamento né, do backup, você pode ter uma cópia local, mas você tem que ter uma cópia no nosso data center. Então aqui eu vou dizer, olha, na nuvem. Ou esse aqui, por exemplo, é uma máquina minha que eu compartilhei, ou seja, é uma cópia local que eu vou botar num compartilhamento de rede, tá? Então eu viria aqui, adicionaria o local e simples assim. Quando que eu quero esse backup? Eu quero, por exemplo, qual é o esquema? Sempre incremental, sempre completo. O semanal é completo, o incremental é o diário. Eu quero personalizar. Você escolhe o melhor plano. O esquema, então agendar por tempo. Então eu quero semanal de segunda a sexta. Lógico, eu não sugeriria 11h30 da manhã, mas digamos, sei lá, 8 horas da manhã, por exemplo, tá?
eu posso dizer para ele que eu vou executar esse plano somente dentro de um intervalo de datas. Por alguma razão, eu quero dentro de um mês, por exemplo. E aí eu tenho outras opções. Se a máquina estiver desligada, né, de configurações de início. Então, assim, o usuário está ocioso. Então, sei lá, ele foi almoçar. Então, beleza, começa o backup. Ele não, ele está muito trabalhado. Está trabalhando ali. Então, não faz. Eu posso, sei lá, com os dados conectados. Então, eu tenho várias opções aqui que eu posso escolher para o meu agendamento. Quantos backups eu preciso manter? Então, eu posso, aqui você vê que o padrão é 90, eu podia chegar e falar 10, né? Aí é a sua escolha. Lembra da história da criptografia? Então, aqui a gente te pede para especificar uma senha, tá? Lembrando, essa senha a gente não tem acesso. Digamos que eu estou fazendo backup de um servidor e dentro dele tem um aplicativo. Então, eu tenho como escolher aqui, por exemplo, por um acaso também meu servidor de banco de dados. Então, eu vou fazer o backup do servidor e o backup das bases de dados, tá? E aí vai me ajudar, inclusive, na hora do disaster recovery, eu voltar, por exemplo, só às bases, tá? E algumas opções de backup. Eu vou gerar alerta, semanal, como é que eu quero, quando que é o semanal, e aqui tem várias opções, tá? E aí eu tendo o backup, eu preciso, como de novo, eu preciso já ter um backup feito, eu consigo habilitar o disaster recovery, tá? Você viu quão difícil é? É um clique, e aí eu vou dizer aqui, é que aqui, lógico, para mim não vai abrir, porque eu não tenho backup nenhum, mas abriu aqui rapidinho só, você vê qual é o servidor de recuperação e qual é a nuvem, tá? De novo, nuvem da Acronis, tá? E aí você vê aqui, ó, como eu não habilitei nada no backup que fosse da versão avançada, ele apagou aqui, ó. Porém, ele, como eu habilitei o Disaster Recovery, que é uma versão avançada, eu não tenho um standard disso, ele habilita aqui. É só vocês saberem que isso é uma questão de licenciamento, tá? Eu criei os planos, vou ter o meu backup, né? Então eu vou ter ele. Então, por exemplo, aqui eu posso mandar verificar. Deixa eu ver se está. Não, ela caiu. Porque aqui na outra console eu tenho os exemplos prontos. Lembra que eu falei do runbook? É aqui que eu. Não, aqui é outra coisa, desculpa. Então, assim, por exemplo, eu quero converter meu backup para uma VM. Eu posso fazer. Eu posso replicar uma VM, eu posso replicar meu backup, tá? E aqui onde eu vou ter a questão do disaster recovery, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho, porque realmente eu queria para mostrar para vocês a tela do disaster recovery. Hoje não está com vontade de me ajudar. Porque também estou no data center errado, desculpa, pessoal. Estou com 3 data center abertos, que é difícil. Então vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Disaster recovery. Que aqui é a vantagem que eu tenho já o painel, tem tudo pronto. Então aqui ele me diz, por exemplo, de 53 dispositivos, quais eu tenho protegidos para disaster recovery? 4. Lógico. Pensa assim, você não vai ter o teu ambiente inteiro no ambiente de disaster recovery. Você vai focar o que eu preciso para manter minha empresa funcionando. Então você vai ter, no meu caso aqui, por exemplo, 4 dos 53. A gente vai verificar para você a integridade, vai te mandar um relatório dizendo, né, como é que foram os testes de failover, quais servidores foram usados e quais servidores são os primários, tá? Aqui em servidores eu vou ter a lista deles. Então, por exemplo, aqui eu posso comandar um teste, por exemplo, até por acaso aqui, ó. Esse aqui estão testando o failover, tá? E de se funcionou ou não. Esse aqui, por exemplo, o último aqui está agendado. E vê que esse aqui foi em conformidade, os outros não. O outro aqui já tem um excedeu, criticamente, tá? Então, no primeiro crítica, no outro severa. É bom você ter uma ideia, no caso você tem que fazer. Lembra que eu falei que tem o teu ambiente, a gente suporta 3 tipos de VPN e o nosso ambiente. Então você vai ter, isso aqui é um appliancezinho virtual nosso,
que vai te ajudar a fechar essa VPN segura e te garantir que tá tudo ativo. Eu tenho 24 servidores no meu data center e 5 no meu ambiente Disaster Recovery, tá? E aí, quando eu venho aqui, eu consigo, por exemplo, baixar o dispositivo VPN, no caso, fazer um site a site, por exemplo, tá? Então, aqui é para vocês terem uma ideia, graficamente falando, que eu te garanto que o ambiente está funcionando, que tá, né, a comunicação está indo, que você pode ficar tranquilo com relação a voltar. Eu falei para vocês do Runbook, o Runbook, que tem um exemplo, por exemplo, deixa eu editar aqui para vocês verem. Isso é o Runbook. Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e por aí vai. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o failover desse servidor aqui, porque ele é o meu primary domain controller. Tá. Se ele, né, funcionar, eu vou para o segundo e por aí vai. Tá? Então, o bom do Runbook é isso. Eu automatizo o que eu preciso fazer e vou ter o meu ambiente Disaster Recovery no ar de uma forma garantida, na ordem certinha, sem nenhum problema. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão... Tem alguma coisa no chat? Eu não Deixa, estou deixa acompanhando. eu dar uma olhadinha. Não, pelo menos até o momento não. Pessoal, se tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem Por favor. mandar no chat, tá? Que nós vamos respondendo. Acho que deu até para perceber que às vezes a gente pensa em disaster recovery, é só a gente pensa assim, vai cair um serviço e vai subir outro. Também é isso. Mas existem outras nuances, né, dentro de toda a base de configuração, e isso nós conseguimos atender muito bem. Inclusive, tem pontos que existem no Acronis, como por exemplo a parte de proteção para backup e tudo mais, que não é normal a gente ver em outras soluções de mercado, né? E é sempre um que a mais, né? Pelo menos para mim, que sou entusiasta de cibersegurança, cara, eu acho perfeita essa base, né? Só rapidinho aqui, já que Pode aproveitar, ir. é mostrar que aqui é onde eu defino os locais que eu vou armazenar. Então, tem tanto nuvem como local, porque isso aqui eu preciso disso definido para quando eu gerar o plano, né, eu vou dizer para onde eu quero que ele faça o backup. Então, esse backup tem que estar aqui antes, tá? Aqui tem toda uma parte de relatório, que a gente sabe que é importante, de repente você tem que reportar para um diretor, por exemplo, que não é técnico e tal, e não adianta você vir com um monte de letrinhas. Então, por exemplo, a gente gera para você um relatório aqui, você, lógico, altera, cria o seu, e aí você vai dizer para ele, olha, os backups estão todos funcionando nas últimas semanas, no último mês e tal, tá? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou parar de compartilhar aqui. Vamos para perguntas e respostas. Show de bola. Bom, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Dá um minutinho para a galera colocar, se for o caso. É, Beleza, beleza. Inclusive, eu vou aproveitar o tempo que a gente aguarda aqui para colocar novamente o QR Code, tá? Isso, Do sorteio, para a galera poder boa. ler. Bola. Então, ó, pessoal, tá na tela o QR Code, tá? Acho que não teve nenhuma pergunta. Novamente, se surgir alguma dúvida, alguma questão, vocês podem retornar o contato para o executivo de contas de vocês, tá? Se vocês quiserem bater um papo sobre o DRP ou qualquer coisa parecida também, vocês podem retornar o contato que nós auxiliamos vocês, tá? É, Vou colocar o mic aqui de novo aqui na tela, tá? Ele é bem quisto, cara. A galera briga por ele. Eu vou tentar participar do sorteio, que eu tô participando do webinar, né? Então vou ver se eu participo do sorteio. Se eu ganhar, não vou falar que é marmelada, pelo amor de Deus. Bom, acho que é isso. Nós não tivemos mais perguntas. José, te agradeço imensamente, tá? O conteúdo riquíssimo, tá? Que foi passado. Bom, espero que possamos fazer outros webinars de Acronis, né? Possamos falar Sim. um pouquinho mais para a galera dessa, que é uma das principais soluções de backup e de cibersegurança de uma forma geral no mercado, tá? E eu acho que é isso, tá? Agradeço a todos vocês, desejo um bom restinho de semana,
tá? E contem com a Big Company, tá? Base de cibersegurança que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Tudo bem? Gente, obrigado e um bom dia. Obrigado, Carlos. Obrigado, Big Company. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado.